Bom dia a todos, feliz sábado, que bom estarmos de novo aqui para estudarmos a palavra de Deus. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 1 de Daniel, né? Sábado passado nós fizemos um resumo, né? Vimos um pouco do contexto histórico ali, quando aconteceram as coisas, registrada no livro de Daniel. E hoje nós vamos entrar propriamente na leitura do livro. Vamos fazer a leitura do primeiro capítulo de Daniel. Abra sua Bíblia aí. Daniel capítulo 1. Convido os que estão em casa também que possam abrir suas Bíblias. E vamos fazer aqui a leitura do capítulo 1 de Daniel. Ok? Eu vou ler aqui e vocês acompanhem, por favor. Eu leio assim na minha Bíblia. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da descendência real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciências e entendidos no conhecimento, de que tivessem habilidade para assistir no palácio do rei e lhes ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. Então, o verso 5 diz assim: E o rei lhes ordenou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, Misael o de Mesaque, o Azarias de Abednego. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor e o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens de vossa idade. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. Então, conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu com isso, e os experimentou 10 dias, e ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam as iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e vinho, de que deviam beber, e lhe dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência de todas as letras, e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em todas as visões e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado, que os trouxesse, o chefe dos eunucos trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o 1º ano do reinado de Ciro.
uma descrição interessante do que aconteceu com os filhos de Deus naquele momento, naquele período da história, né? O livro de Daniel, ele nos inspira esperança e otimismo. Quando vemos que as profecias que foram proferidas, não só no livro, né? Não só as profecias dadas a Daniel, mas as anteriores que previram esse cativeiro e as coisas que iriam acontecer, elas de fato aconteceram, assim como Deus inspirou os profetas a escreverem. Então isso nos dá um otimismo e uma segurança de que Deus está no controle do mundo. Deus tem uma presciência que o ser humano não tem. Deus conhece o futuro, portanto ele sabe tudo o que vai acontecer e ele está dirigindo, e tudo vai ser feito de acordo com os seus planos, né? Então, as profecias se cumpriram, as do passado, né? Se cumpriram exatamente como Deus disse que iria acontecer. Então, isso nos dá uma segurança de que as próximas profecias, aquelas que ainda não aconteceram, elas irão acontecer, porque Deus conhece o futuro e ele já previu o que ia acontecer. Mas vamos entrar então agora num entendimento mais apurado daquilo que nós lemos, né? Esse primeiro capítulo começa contando a história do início do cativeiro, né? Começa falando ali que foi no terceiro ano do reinado do rei Jeoaquim, e pela cronologia bíblica, né? Isso aconteceu entre o outono do ano 606 ao outono do ano 605. Lembrando que antes de Cristo, os anos eram decrescentes, né? Por isso começa no 606 e vai até o 605 e assim por diante vai terminando. Nós lemos todo o capítulo 1, viu, Ana? De Daniel, e agora estamos analisando os versos, verso a verso, tá bom? Então, estamos no primeiro aí, você chegou bem na hora. Então, como eu estava dizendo, isso aconteceu ali no outono do ano 606 a.C. Foi quando Nabucodonosor, em suas campanhas, né, de guerra e de tomada de terras e tal, invadiu Jerusalém, sitiou Jerusalém, invadiu e tomou a cidade. Esse fato ele foi predito. Querem ver? Jeremias capítulo 27. Dê uma olhada lá na sua Bíblia, volte aí um pouco. Então veja, o capítulo 27 de Jeremias é a profecia sobre a vinda de Nabucodonosor. Que ali 160, 150 anos antes, Deus revelou a Jeremias. E aí, ele diz aí no verso 6, ó: e agora eu entregarei todas as terras na mão de quem? Rei de Babilônia, que ele chama de meu servo. Até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. Então, Deus já tinha previsto o cativeiro babilônico e deu o nome do rei, o rei que vinha para conquistar Jerusalém. E aí ele chama Nabucodonosor de meu servo, porque Nabucodonosor iria concluir os planos de Deus. Ele iria executar os planos que Deus tinha, né? A gente lembra que Deus permitiu algum sofrimento do seu povo durante a história. Tivemos alguns cativeiros, né? O egípcio, né? Depois agora o babilônico, porque o povo se rebelava contra Deus, se distanciava, e Deus, uma maneira de Deus chamar o povo de volta para si, era deixar que eles sofressem de alguma forma. E aqui foi um dos casos, que foi o cativeiro babilônico. Então, eu quero analisar algumas coisas interessantes daquilo que nós lemos, assim, para a gente associar e ver como a Bíblia, às vezes a gente faz uma leitura superficial
do texto e não presta atenção em alguns detalhes, né? Eu quero chamar a atenção para esses detalhes aqui. Olha, no verso 2 aí, volte para Daniel agora, né? Volte para Daniel, capítulo 1. No verso 2, diz que Nabucodonosor, ele depois que invadiu Jerusalém, ele pega os utensílios da casa de Deus e leva para a terra de Siná. Vocês lembram desse termo terra de Siná? Terra de Siná é um termo utilizado para designar essa parte do norte da Mesopotâmia, aonde ficava a Babilônia, tá certo? Só que a raiz disso daqui, ela remonta à Torre de Babel. Torre de Babel. Se você for lá em Gênesis, vai lá agora, marque aí com um papel qualquer, uma caneta, Daniel, para você não ficar demorando muito a voltar nele, porque a gente vai voltar já em Daniel. Se você for em Gênesis capítulo 10, aqui em Gênesis 10, a narrativa do momento depois do dilúvio, né? Depois que a poeira baixou, ou digamos, as águas baixaram, e tudo se assentou e tal, Noé começou ali uma nova história, né? Da raça humana, e aí começam a nascer as pessoas, né? E começa a população crescer, e aí a gente vê os descendentes de Noé, e no verso 8, fala que Cuxi gerou a Nimrod, e esse começou a ser poderoso na terra. Ó, se você vê, Cuxi é um dos filhos de Cã, que era um dos 3 filhos de Noé. Tá certo? Sem Cã e Jafé. Então, Cã gerou a Cuxi, seu filho, e Cuxi gerou a Nimrod. Então, Nimrod foi um cara importante na história, porque ele se tornou aí poderoso. Ele era, a Bíblia diz que era um caçador poderoso, então ele era um líder. E se você vai aí, ó, no verso 10, depois que fala dele, diz assim: e o princípio do seu reino foi Babel, tá certo? Princípio do reino de Nimrod. Nimrod, ele edificou várias cidades, foi um cara muito intenso, né, na sua vida, foi um líder muito grande ali naquele momento, e aqui a Bíblia diz que o início do reinado dele foi Babel. Aí quando você desce um pouquinho, vai no capítulo 11, que relata aqui o desenrolar, né? O princípio foi Babel. Babel foi a torre, não deu certo, o Senhor foi lá, espalhou eles, mudou a língua. E aí aqui no 11, capítulo 2, diz que eles partindo lá do Oriente acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali, tá certo? Então Babel, o povo de Babel, que se espalhou e não deu certo, foram para a terra de Siná. Lá se estabeleceu Babilônia. Cresceu Babilônia ali naquela área do norte da Mesopotâmia. Por isso que Daniel registra que quando Nabucodonosor rouba, né, pega os utensílios do templo, né, de Deus, ele leva para a terra de Siná, que era a terra de Babilônia. Tá certo? Queria fazer essa ligação aqui para você ficar ligado na história, né? Nimrod era neto de Noé, né? O descendente do homem que achou graça diante de Deus, Noé, né? Deus salvou a Noé e sua família porque Deus achou graça em Noé. Noé achou graça diante de Deus. E agora o seu neto se torna um líder e o maior dos homens que afrontam a Deus, né? Criando ali aquela torre para engrandecer o seu nome. Se você ver lá o relato, a ideia era essa, que o nome deles ficasse célebre no mundo inteiro e que nunca mais Deus pegasse ele de surpresa com as águas e pudesse destruí-los.
Então era uma afronta contra Deus. E Nimrod se levanta contra Deus, né? Ellen White, comentando esse caso, diz que Satanás tinha a ideia de usar Nimrod ali como o primeiro, era a primeira tentativa de Satanás de dominar o mundo. Por isso, juntar ali todos na torre e se fortalecer ali, e é por isso que Deus os espalhou, para que essa unidade não acontecesse, frustrando os planos de Satanás. Satanás sempre teve a ideia de que esse mundo fosse dele e o adorasse. A ideia de Satanás era sempre ser adorado, assim como Cristo era adorado, né? Como o próprio Deus. Então, é interessante ver que como a humanidade distante de Deus, ela se rebela e se volta contra Deus. Aqui é um fato que não deveria ter acontecido, né? Noé foi aquele homem que proveu a salvação de toda a sua família, depois vieram as suas gerações, com certeza ele contou essas histórias para os seus filhos, para os seus netos. Então deveria ser um povo que estava antenado com Deus e dizendo, não, Deus nos salvou e tal, mas agora eles se rebelam e mudam, né, de atitude. No verso 2, então, ele diz que levou esses utensílios para a casa do seu Deus. Está falando de Nabucodonosor, que levou isso para a casa do seu Deus. Então levou para o seu templo, o templo pagão que eles tinham, né? O deus dos babilônicos, um dos deuses principais era Marduk, que antes a Bíblia o chama de Bel, né? Era um dos deuses babilônicos, e então ele leva e coloca no templo do seu Deus. Era uma afronta também ao Deus de Israel, né? De roubar aqueles utensílios sagrados e levar para a oferenda de outro Deus. Avançando então, no verso 3, diz que Nabucodonosor entregou aqueles jovens para Aspenaz, que era o chefe dos eunucos. Eunuco, eu não sei se eu já falei aqui, mas só para relembrar, e também temos pessoas novas, os eunucos eram uma raça de homens que eles eram castrados para poder lidar com o harém dos reis, né, para poder não mexer com as mulheres do rei. E a Bíblia diz que haviam 3 tipos de eunucos, né? Lá em Mateus 19, tinha os eunucos que, de nascença, aqueles que já nasciam eunucos, já nasciam sem os órgãos, aqueles que os homens o faziam de eunuco, que é o caso, e aqueles que a si próprios se faziam eunucos, que decidiam ser eunucos. Então, essas pessoas é que cuidavam normalmente do harém. E então, aqui, muitos eunucos, eles tinham diversas posições no reino, né? Não só cuidar do harém, mas diversas posições. Era o caso aqui de Aspenaz, que o rei chamou, né? E entregou aqueles jovens todos na mão dele para que eles cuidassem daqueles jovens. Havia uma profecia a respeito disso também, é bom a gente ver isso, porque eu comecei dizendo que as profecias, elas fortalecem a nossa confiança, né, em Deus e nas profecias bíblicas. Vá lá, marque aí Daniel, e vá lá em Isaías capítulo 39. Capítulo 39 e o verso 7, ó, falando lá de Babilônia, do exílio, diz aí, ó, e até dos teus filhos, falando do povo de Deus, que procederem de ti, eles os tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então, havia já uma predição de que alguns dos filhos de Israel, não foram o caso de Daniel e seus companheiros, né? Mas era uma predição de que alguns seriam levados e seriam feitos eunucos para trabalhar no reinado de Nabucodonosor. Então, isso que
a gente está vendo aqui, Aspenaz era o chefe dos eunucos, então havia muitos eunucos, e possivelmente alguns deles eram de Israel, porque Isaías havia profetizado que alguns dos filhos de Israel seriam considerados eunucos lá no reinado de Nabucodonosor, tá certo? É interessante essa sincronização das profecias, né? Isso mostra como Deus havia enxergado no futuro tudo aquilo que ia acontecer. E ele foi dando detalhes, né? Para um profeta, para outro e tal. Quer dizer, foi alertando ao povo, olha, vocês vão ser escravos, vocês vão passar por um período de escravidão. Por quê? Porque o povo estava rebelado contra Deus, né? E Deus estava dizendo, assim como ele nos diz hoje, não é? Olha, vai acontecer, o juízo está próximo de chegar. As 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, que é uma das grandes missões da Igreja Adventista, pregar essas 3 mensagens angélicas, ela diz que é chegada a hora do juízo de Deus. Então Deus nos alerta quanto ao que vai acontecer. Mas infelizmente o povo mostra a história que desde então era como são os dias de hoje, né? O povo sabe, ouve, nós sabemos que vai acontecer, mas às vezes a gente não leva isso muito em consideração. Então vamos lá. No verso 4, diz que Nabucodonosor deu instrução para Aspenaz, bem clara. Diz que pegasse alguns dos filhos de Israel e da descendência real e dos príncipes. Então ele não queria qualquer um, queria os da descendência da linhagem real dos filhos de Israel. E olha o detalhe, que tinha que ter boa aparência, não podia ser feio não, tinha que ser bonitão. Instruídos em toda a sabedoria, sábios, né? E entendidos no conhecimento. Habilidade, que tivesse habilidade. Então ali foi feito uma triagem primeiro para escolher determinados jovens, né? E Nabucodonosor levou esses reféns da casa real de Judá, né, das principais famílias da nação de Israel, ele mandou escolher para que pudesse servir no palácio. Isso aqui era mais ou menos um costume da época, o que os conquistadores utilizavam, né? Quando eles conquistavam determinados povos, então, para assegurar a lealdade daquele povo como um todo, eles pegavam os principais, aqueles mais importantes da família real, os descendentes do rei que foi conquistado, trazia e ali ensinava a sua língua, ensinava seus costumes e tudo mais, para poder garantir um pouco a lealdade, para que aquele povo depois não se unisse, não se rebelasse novamente contra eles, né? Era um meio costume que os conquistadores faziam. Então eles pegavam esses nobres e fazia isso. E o interessante aqui é que o tratamento que Nabucodonosor deu para esses jovens, se você perceber, foi um tratamento bem humano, né? Não era muito características dos conquistadores daquela época, que eram muito cruéis. Eles pegavam aquelas pessoas, matavam primeiro os homens, os soldados e tudo mais, e depois escravizavam o restante da população, fazia trabalhar demais, né, do que eles podiam e tal, sem nenhuma condolência. Então, aqui no verso 5 a gente vê isso, ó, que o rei ordenou uma porção, uma ração diária, que era das próprias iguarias do rei, aquilo que ele mesmo comia e bebia do seu vinho também. Então aqui a gente percebe que tinha uma política, né? Nabucodonosor era um estrategista, ele tinha uma política de liberdade, embora a liberdade vigiada, mas ele tinha uma política, ele era um progressista, o Nabucodonosor, ele enxergava no futuro. Então ele falou, vou tratar bem esses caras porque eles vão me servir, eu preciso deles, né? Então pega os melhores, os mais sadios, os sem defeitos, os mais sábios,
vamos aumentar a sabedoria deles, vamos ajudá-los, vamos dar comida boa e tudo mais, porque depois eles vão me servir e ele estaria amparado, né? Estaria fortalecido com a presença dessas pessoas, né? Então aqui a gente vê que, embora eles eram cativos, eles foram tratados com humanidade, tá certo? No verso 6 tem uma coisa interessante, diz assim: entre esses jovens que foram levados, se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quer dizer que, além desses quatro, né, porque a gente só fala desses quatro aqui, sempre, Daniel e seus companheiros, Daniel e seus amigos e tal, mas além dele, haviam outros que foram trazidos também de Judá. Então devia ter uma turma muito boa. Então aqui o verso 6 sugere que outros jovens, além dos quatro, eles foram também levados para lá. E aí no 7 acontece aquilo que eu comentei agora há pouco. Ó. Era comum eles fazerem mudanças. E aí eles mudaram os nomes aqui dos quatro jovens ali, né? Daniel e seus amigos. Era costume dos conquistadores mudar o nome dos escravos quando recebiam, né? Simbolizava a adoção do cativo no reino babilônico. Falou, ó, você se chama Pedro, agora eu vou te adotar como um servo do meu reino e você não vai chamar mais Pedro, vai chamar João, tá certo? Mudava o nome. Lembram de José? José, quando chega no Egito, que é comprado por Potifar, ele muda o nome dele. José entrou lá como escravo. Como é que era o nome de José que ele recebeu? Os adventistas aí. Zafenate Paneia. Ele recebe esse nome para provar isso. Você não é mais hebreu, você agora é um egípcio, eu vou te dar um nome. E deu uma esposa para ele e tudo mais. Lembra? Então é o que aconteceu aqui. Mudava o nome dos caras. Aí Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram nomes judeus que tinham significado. Lembram disso? Antigamente, era muito importante o nome. Por exemplo, você sabe a origem do seu nome? Marcelo, sabe? Sabe de onde veio? Não, tua mãe um dia achou bonitinho e falou, vou botar Marcelo. Né? Aí botou Marcelo. Mas sem saber a origem, sem se incomodar, sem se importar. Mas aqui não, aqui era importantíssimo. Os nomes que os pais davam às crianças, especialmente o povo de Deus, tinha a ver com Deus, tinha a ver algo de relacionamento com Deus, e exprimia aquilo que os pais gostariam que o filho fosse, quando crescesse. Tinha tudo a ver. Então o nome era muito importante. Hoje a gente não liga mais para nome, coloca só porque é bonito, né? Maurício, por exemplo, sabe a origem de Maurício? Maurício vem dos mouros, do povo mouro. Essa origem do nome Maurício era um dos líderes, os maiores, era como se fosse o maior dos líderes. Aí veio, todo o nosso nome tem origem, né? O meu, por exemplo, Osman, que não é um nome incomum, é uma ramificação de Otman, que monta o tempo daquele grande imperador Osman II. Você pensa que é porcaria? Osman II, que hoje é a Turquia. A Turquia. Era Otman, a origem. Do otomano, do período otomano. Então, tem tudo a ver. Aí é importante você saber a origem do seu nome. Dá um Google lá no seu nome que você vai ver. Para você saber que, olha, meu nome pelo menos representa algo importante, né? Daniel era Deus é meu juiz, a tradução do nome dele. Ananias, Yahvé misericordioso. Misael, aquele que pertence a Deus. E Azarias, Yahvé ajuda. Isso era o significado. Aí os caras mudaram para Daniel para Beltesazar. Veja que já pega o nome do deus Bel. Então, significava Bel proteja a vida do rei. Aqui tem vários temas aí na internet de pessoas dizendo outras
versões que significavam outras coisas e tudo mais. Eu tô me baseando aqui pelo comentário bíblico adventista. Eu tenho muita confiança no comentário bíblico adventista. Então aqui eles fazem um estudo dos nomes e tudo mais, né? Então aqui ele diz que era algo que significava Bel proteja a vida do rei. Porque veja, tem um sentido aqui importante. Nabucodonosor, ao mudar os nomes, daria nomes babilônicos para estes, que significasse algo que tem a ver com o reino dele, com o reino babilônico, algo com ele, tá certo? Não ia dar nada, nenhum nome que se referisse ao povo conquistado, ao povo de Israel, né? Não faz sentido. Então, Bel proteja a vida do rei, a vida de Nabucodonosor, significava Beltesazar. Sadraque e Mesaque, o comentário bíblico adventista, não diz que não há registro de nomes babilônicos com esse nome. Portanto, eles não se aventuraram a dizer nenhum significado. Na internet tem significados aí, mas eles não eram nomes babilônicos, né? Abed-nego era servo do deus Nabu, que era um dos deuses babilônicos. A Babilônia tinha muitos deuses, então eles pegaram aqueles rapazes, disseram, ó, cuida bem deles, dá comida boa para eles e tal, troca os nomes deles e ensina a nossa cultura, para depois eles trabalharem no reinado. A ideia era essa, tá certo? Muito bem. Agora o verso 8. Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Daniel não hesitou, ele decidiu firmar-se na sua integridade, fosse qual fosse o resultado. Ele resolveu, diz a Bíblia, firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que o rei bebia, né? Embora a oferta de alimento ali fosse absurda, porque ele estava no reinado do maior imperador de todos os tempos. Tá certo? Então, a oferta de alimento, na verdade, queridos, o nosso problema com alimentação não é escassez, né? É a oferta. Há muita oferta de alimento e é por isso que desvirtua o ser humano, né? Você vai num restaurante self-service, você tem lá 20 pratos de entrada, 15 pratos quentes, né, para o prato principal, depois você tem 25 sobremesa, tudo que você imaginar de doce e tal. Oferta de alimento é muito difícil para a gente que quer seguir aqui o padrão de Deus. Mas Daniel disse assim, não vou comer. Decidiu firmemente. E olha que devia ter ali comida, hein? Por que Daniel decidiu firmemente não se contaminar com a comida do rei? Por várias razões. Por várias razões. Primeiro, Daniel vem de uma família temente a Deus, né? Que tinha criado ele com os propósitos divinos, criado dentro dos padrões de Deus, né? Temente a Deus, inclusive na parte de alimento, né? Então ele já tinha essa ideia de que ele não ia comer qualquer comida dos pagãos, tá certo? Muito bem. Agora, tinha razões. Por exemplo, os babilônicos, como eram pagãos, eles comiam carnes imundas. Daniel, já para um judeu, era impossível pensar em comer carne imunda. Isso era improvável, era fora de questão, né? Então, por isso que a Bíblia diz que ele decidiu firmemente no seu coração. Isso quer dizer que não importa o que acontecesse, poderia até morrer, mas ele não ia se contaminar. Os babilônicos, eles comiam carne imunda e Daniel falou, não, eu não vou participar da mesa do rei, né? E outro motivo, os animais, eles eram mortos, e mesmo os que não eram imundos, eles não eram mortos de forma apropriada. Vocês sabem que o judeu que quer ser judeu legítimo, ele não come, por exemplo, frango,
em qualquer lugar. Tem que ser o frango morto de acordo com os padrões judeus. O caché, a comida caché. Tem vários detalhes, né? A lâmina tem que ser muito bem afiada, o corte tem que ser rápido e preciso na traqueia do animal. A morte tem que ser a menos dolorida possível, rápida, para que o animal não sofra. O sangue tem que ser todo drenado. Depois que o animal é morto, vem um perito judeu e vai examinar as vísceras do animal para ver se encontra alguma doença, algum problema que pode ser maléfico para o consumo. Então tem um ritual para comer o animal, tá certo? Então isso aqui os povos babilônicos não queriam nem saber disso, não é isso? Além de comer as comidas que Deus, as carnes que Deus aconselhou não comer, eles comiam o animal morto de qualquer jeito. Isso aqui parece muito sem sentido para nós, né, ocidentais, mas para o judeu não. O judeu, para isso aí é comum, é normal. Esse era um dos outros motivos que Daniel não queria comer a comida do rei, né? Outro motivo é que uma porção dessa comida do rei era oferecido em sacrifício para os deuses dele, entendeu? Então tinha ainda esse detalhe espiritual. E Daniel falou, não vou participar disso de jeito nenhum. Então eles desejavam uma alimentação livre, isenta de carne. E aí entra a observação ali do Fernando Neves, né? Daniel foi vegetariano, isso é uma discussão aí, era vegetariano e tal, porque ele pede para que a pessoa dê legumes, né, em vez das iguarias do rei. Então, assim, essa discussão, pelo que eu pude apurar até hoje, desde que eu estudo esse tema, não há uma definição 100% dizendo assim, ele era e sempre foi vegetariano, né? Porque quando você vai lá em Daniel 11, 3, vai na tua Bíblia aí, aliás, 10, 3, começa falando Daniel dizendo que ele estava meio apreensivo, meio triste, né? E aí no 3, o que diz aí, Marcelo? Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Então, esse texto dá a impressão de que Daniel, naquele momento, estava num jejum, dizendo assim, não comi carne, não bebi vinho, nem comi nenhum manjar, até que se passaram as 3 semanas, não é? Então dá a impressão que foi um momento de 3 semanas ali de jejum, que ele resolveu não comer, mas que depois, eventualmente, ele poderia fazer uso desses alimentos. O que temos aí de discussão e tudo mais, é que é o seguinte, Daniel foi levado para a Babilônia, ele era um jovem de entre 16 e 18 anos ali, tá certo? Muito jovem. E Daniel passa a vida inteira em Babilônia. Quando ele é jogado na cova dos leões, ele já está com 85 anos de idade. Ele serviu a 3 reis, 3 reinados, né? Aí, depois veio, não, antes veio Belsazar, depois veio Ciro. Então ele passou a vida inteira lá. Então, como primeiro-ministro do reino, que ele foi empossado por Nabucodonosor, depois que ele decifrou o sonho lá, né? É possível que aí ele comia com o Nabucodonosor do lado dele, e talvez para não fazer nenhuma afronta, talvez ele fez arranjos ali para, olha, carne para mim tem que ser assim, assim, assado. E como ele era o primeiro-ministro, ele tinha toda a cancha de chamar ali o dispenseiro e falar, prepara a comida assim e tal, senão não come e tal. É possível, é possível. Não cozinhar junto. Isso. Deve ter dado instruções, e aí ele deve ter participado ali de alguma comida do rei e tal, mas o importante aqui é que no início, quando ele estava no início da escravidão, que ele veio
da família dele, ele tomou uma decisão de não participar, porque aí ele não tinha poder nenhum sobre a comida que vinha, tá certo? Ele era escravo. Agora, como primeiro-ministro, não, aí é diferente. Daniel mandava prender e mandava soltar. Não era sacrifício nenhum. Depois ele mandava. A gente vai ver a história aí. Lembra que ele se sobressaiu entre todos os outros do reino lá, e aí eles tramam para matá-lo? Porque ele era bem visto na corte. Então ele tinha poder para fazer isso. Então essa decisão de Daniel parece ter sido momentânea de não participar e comer uma comida vegetariana, né? Agora, veja que no verso 9, veja como acontece, irmãos, quando nós decidimos ser firmemente fiéis a Deus. Quando você toma a decisão, Edu, quando você toma a decisão de ser fiel a Deus em todas as coisas, na hora da prova, por causa daquela decisão sua, Deus honra. E Deus vem em tua ajuda. Pode testar a Deus. Você toma a decisão firme, eu vou fazer isso porque Deus quer que eu faça. Você pode passar por prova daquilo que você tomou a decisão. Deus vai estar presente. É o que aconteceu aqui. O verso 9 diz que Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então, Daniel tomou a decisão, firmemente, não vou me contaminar. Quando chegou no momento, Deus faz com que ele ache graça. Aí o cara amolece o coração. Deus intervém. O cara fala, tá bom, vamos ver aí, eu estou com medo, pode rolar minha cabeça, mas vamos ver. E vamos ver o desenrolar aqui, que é interessante isso daqui, né? Deus mostrou misericórdia, Daniel fez a sua parte, e o Senhor trabalha com quem coopera com ele. Né? Essa história de você querer as bênçãos e ficar sentado e não fazer nada e esperar cair do céu não vai acontecer. Você tem que tomar atitudes na vida, não é? E aí Deus te ajuda, Deus coopera. Ah, você está precisando de emprego, não tem emprego. E Deus, eu preciso de emprego, pelo amor de Deus, me dá hora e tal, não sei o quê, mas você fica em casa, dorme até às 11, né? Aí tem uma entrevista, você esquece, não vai, e quer as bênçãos de Deus. Não é assim. Aí Deus coopera, né? O poder divino se une ao esforço humano, tá certo? O verso 10 e 11 é interessante que, se você ler com atenção, o chefe dos eunucos, ele sai fora da situação, ele hesita. Ele fala assim, olha, meu senhor determinou a comida, e se vocês estiverem mais tristes aí na hora que ele chamar, a minha cabeça vai rolar. Aí, o verso 11 diz que Daniel disse ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre eles. Daniel foi no chefe dos eunucos, fez o pedido. O cara falou assim, minha cabeça vai rolar. Hesitou. Aí, sabe o que o Daniel fez? Foi para o oficial, o segundo oficial que cuidava deles diretamente. O dispenseiro. Esse aqui eu não tinha me atentado a isso. Né? Estudando com detalhes, aqui a tratativa estava com o chefe dos eunucos, com as penas ali, eu achando que ali o tempo todo era com ele, mas não, ele foi lá, o cara hesitou, ele foi direto no dispenseiro e aí fez o pedido ao dispenseiro. E o dispenseiro topou, né? Você vai ver aí, ele fala, experimenta, vamos ficar 10 dias só, no verso 12, né? Vou ficar 10 dias. Olha, 10 dias parece muito pouco para você ganhar performance de 10 dias de... Hoje, por exemplo, se parar 10 dias comer comida vegetariana 10 dias, depois de 10 dias é possível que o seu aspecto não esteja tão diferente, não é? Tão diferente. Parecia muito pouco. Mas não podemos esquecer que Daniel já vinha de uma alimentação saudável. Ele e os companheiros dele. Ali era só um complemento de 10 dias. Olha, então, veja até aqui, só para a gente fechar,
como Deus estava presente aqui na vida de Daniel e seus companheiros desde o primeiro momento. Imagine que se eles tivessem cedido ao que o rei de Babilônia queria, se ele chegasse lá e começasse a pensar assim, o que muitas vezes nós pensamos, né? Eu já estou danado mesmo aqui, já estou escravo, Deus permitiu, estou aqui, saí da minha terra, não estou mais na minha casa, não faço mais o que eu quero. Que se dane, vou fazer o que der para fazer, eu faço, o que não der, eu não faço, né? Vai comer, vamos comer o que der e tal. Se eles tivessem feito isso, a história seria bem diferente, não é isso? Bem diferente. Porque eles provavelmente não seriam aqueles mais doutos que depois Nabucodonosor enxergou, né? Quando passou os 3 anos, a gente vai ver aqui o desenrolar, né? Eles se apresentam para Nabucodonosor e Nabucodonosor percebe que eles são de longe os melhores, de longe. É interessante que Nabucodonosor também era um camarada inteligentíssimo, é um cara que entendia de tudo, viu? Porque a Bíblia diz que tudo que Nabucodonosor perguntou para eles, olha, a entrevista foi com o rei, direto com o rei, não foi com nenhum funcionário. Tudo que Nabucodonosor perguntou para eles sobre ciência, sobre todas as coisas do reino, eles sabiam 10 vezes mais do que os outros, né? Então, Nabucodonosor também não era um cara que sabia o que estava fazendo. Provavelmente o senhor vai falar nisso, né? Mas isso foi 3 anos depois, né? 3 anos depois, Sim, depois quando eles se apresentaram a Nabucodonosor, né? A gente vai ver que eles foram firmes na decisão ao lado de Deus, Deus honrou aqueles jovens, eles se tornaram os mais doutos perante Nabucodonosor, foram contratados para trabalhar no reinado de Nabucodonosor, e a história vai continuar, e eles prosperaram, se destacaram, especialmente Daniel, não é? Que Deus diz aqui o relato que Deus deu a ele o dom de interpretação de sonhos e visões e tal. Mas os 4 prosperaram no reinado de Nabucodonosor porque Deus estava com eles e eles honraram a Deus e Deus os honrou, tá certo? E é assim que Deus faz com todos nós. Quando nós tomamos a decisão firme, olhe, nunca duvide, nunca fique vacilante diante de uma decisão ao lado de Deus. Tome a decisão correta, tá certo? Tem algo que você precisa honrar a Deus, honre, porque Deus vai honrar a tua vida. Isso aqui é a prova de como Deus trata o ser humano. Deus coopera com o ser humano e o ser humano coopera com Deus. Tá certo? Bem, falar, né, terminando, fechando aqui, né? Para mim, o livro Daniel, né, Carlos, você estudou conosco lá. Não tem livro como esse. Caramba, e se você quer conhecer o Apocalipse, né? Aquele livro que mete medo a todo mundo, você tem que estudar, né, Daniel. Porque Apocalipse nada mais é do que uma continuação do livro Daniel. Então você entende, Daniel é lindo demais. Quando você pega o livro Daniel e pega um livro de história universal, né, você diz, puxa vida, que bênção. Olha, eu digo uma coisa, provavelmente que qualquer jovem adventista que estudar as profecias de Daniel e Apocalipse, né, vai dar aulas de história universal ao professor. Vai dar aulas. Por quê? Porque nós começamos aonde? Com o Império do Egito, a Síria ou a Líbia, depois nós vamos estudar em detalhes o Império de Babilônia, quem conquista o Império de Babilônia, né? Quando Dario faz o buraco debaixo do muro de Babilônia, os persas, medo-persas, a união dos medo-persas. Qual é o professor de história que vai saber tudo isso? Que depois vem Alexandre o Grande, que assim como um relâmpago conquista o mundo, vai até a Índia, né? Só um adventista. Aí vem Roma, aí Alexandre, né? O Império de Alexandre se divide em 4, né? Os 4 generais, e qual deles, né, toma o poder e se torna Roma, e como... Qual professor vai saber isso de cor?
São poucos, né? E aí o jovem adventista que estuda isso, nós que temos esse privilégio agora de poder estudar isso, é demais. E eu queria convidar que eu estou em casa, né, Fernando? Porque perde muito. Você não estando aqui, você não consegue ter esse diálogo, fazer uma pergunta que possa ter ali e juntos podermos trabalhar essa pergunta, porque mesmo que você faça a pergunta a si mesmo em casa e que você tenha livros que você possa ter uma resposta, você não vai poder compartilhar essa resposta conosco. Então eu convido você que está em casa assistindo essas aulas que venha estudar conosco. Fica aqui conosco e compartilhe o seu conhecimento conosco também, tá? Vamos levantar para terminar com uma oração.